Agora sim, recebendo aqui nos estúdios da TV Correia, no programa Fala Comigo, o vereador de Ponte Nova, Wagner Gomides. Wagner, bem-vindo aqui à TV Correia, bem-vindo aqui ao Fala Comigo. Obrigado, Júnior. É um prazer estar aqui com você e falar para a nossa população pontinovense. Wagner, você já é vereador de segundo mandato. Eu gostaria de voltar lá no início, lá no seu primeiro mandato, de onde que surgiu esse interesse em ser vereador de Ponte Nova? Então, Júnior, meu avô foi vereador aqui na década de 80, na década de 90, e meu tio deu continuidade a essa política na família desde então. E sempre, então, vivi nesse meio e vi o que a política pode fazer na vida das pessoas. E sempre me chamou a atenção poder fazer algo por alguém. E aí foi por isso que eu coloquei meu nome em 2020, na primeira campanha. Graças a Deus eu fui eleito e consegui entregar aí dentro do primeiro mandato e ser reeleito agora novamente. E você foi eleito no primeiro mandato com quantos votos? 583 votos. Então já foi bem votado de cara, né? Isso aí foi influência Sim. da família? Então, eu acho que a família, claro, tem influência, mas eu acho também que as pessoas, né, conhecem o Wagner do dia a dia, que não mudou de 2020 para o Wagner que é hoje. E isso fez com que elas confiassem no que eu poderia fazer enquanto vereador. E aí, vendo o primeiro mandato, confiaram novamente que eu poderia fazer mais e continuar fazendo aquilo que já estava bom agora nesse segundo mandato. E no segundo mandato você foi o vereador mais votado de Ponte Nova, né? O segundo, um dos mais votados ali. Eu tive a grata surpresa, né? Porque eu não esperava essa quantidade de votos, de ser o vereador mais votado da história de Ponte Nova. Da história de Ponte Nova. E o que você acha que fez o Wagner Gomides ter se tornado um vereador histórico aqui em Ponte Nova? Ô Júnior, eu acho que as pessoas querem alguém na política que de fato trabalhe sério. E quando eu falo isso, não quer dizer que os outros não façam, tá? Mas acreditaram naquilo que eu estava fazendo e por isso me deram um voto de confiança para continuar a fazê-lo. E na prática, para você, o que está sendo ser um vereador? Quais são os problemas que você imaginava que não iria enfrentar ou quais que você já tinha ciência de que teria que ter mais jogo de cintura para poder resolver? Eu falo que a gente que vive a política antes de fato estar nela, a gente acha que conhece política. Mas só depois de ter o mandato instituído é que de fato você vai conhecer o que é a política e de que forma você é demandado. O nosso trabalho ele é diuturno, ele é ininterrupto, as pessoas nos procuram 24 horas por dia, os 7 dias da semana. E o mais difícil, né, na lida do dia a dia, dentro da função de vereador, é que muitas coisas pelas quais a gente é procurado não dependem somente da gente para poderem ser resolvidas. E na ansiedade das pessoas de quererem ter o problema resolvido e da nossa de querer resolver, às vezes essa conta não fecha e a gente acaba sofrendo muito por isso, porque a gente quer atender o mais rápido possível as demandas que chegam. E muita gente não sabe, né, de fato, a função de um vereador e acabam pedindo coisas que, tecnicamente, legalmente, o vereador não consegue fazer. Então, ele depende muito também da boa vontade de quem está na prefeitura, né, de quem está comandando uma secretaria, de quem está comandando a cidade. Então, fica esse adendo aí também, que muitas das coisas não é má vontade do vereador, é incapacidade técnica de resolver, né? E acho que, ao longo do tempo, algumas pessoas que passaram pelos cargos políticos também fomentaram esse tipo de coisa, né, prometendo coisas que não seriam do alcance do vereador fazer, mas para não perder o voto daquela pessoa, prometiam que fariam aquilo, e aquilo foi, né, cultural, não dá para você mudar a cultura da noite para o dia. Mas, graças a Deus, hoje as pessoas estão acompanhando mais, estão cada vez mais interessadas na política, e isso é importante porque vai continuar cobrando, porque é importante cobrarem da gente, e também vendo que quem de fato está fazendo o papel sério que precisa ser o do vereador. Na eleição passada, na Câmara passada, talvez tenha sido, a meu ver, falando aí a opinião pessoal minha, dos vereadores, das pessoas que foram eleitas, menos conhecidas do público. Por exemplo, tinha você, tinha o Zé Roberto e tinha outros nomes que eu particularmente não conhecia e quando fiquei conhecendo a partir do momento que foram eleitos. Mas são pessoas muito técnicas, também a Suelen, e dessa vez já é uma Câmara mais popular.
Qual que é a diferença que você está sentindo na prática da Câmara passada com essa Câmara de hoje? Então, são perfis diferentes. Sempre o primeiro ano é um ano da gente se conhecer também, porque somos 13 para trabalhar para 60 mil, que é a cidade de Ponte Nova. Então, eu acho que sim, são dificuldades diferentes, mas não tem mais ou menos dificuldade, na minha opinião. Cada um com seu perfil. Na Câmara passada tinha uma pessoa muito próxima a mim, que era meu amigo antes da eleição, que era o Zé Roberto. Então, eu tinha essa facilidade de conversa com ele, porque a gente já era amigo antes de estarmos, né, enquanto vereadores. Neste mandato, eu tenho criado afinidades com outros colegas também, na verdade com todos, não tenho desavença com nenhum, vamos dizer assim. Sempre dentro da particularidade de cada um, a gente vai tentando compor com essas pessoas. Eu ensino um pouco do que eu sei, eles me ensinam um pouco do que sabem, e dentro da vivência de cada um, a gente vai tentando elaborar algo que seja melhor para Ponte Nova. Teve uma polêmica muito grande aí, que foi a questão dos assessores. Você, a princípio, tinha concordado, depois me parece que foi o primeiro que tirou o nome lá do projeto. Eu, tecnicamente falando, até falei aqui no podcast, que eu sou totalmente a favor da assessoria para o vereador, entendendo o tamanho da cidade, a demanda que cada vereador tem, aí cabia, obviamente, cada vereador escolher um assessor que fosse, digamos assim, tecnicamente competente e que tivesse acesso a locais que ele não tem, que seria uma composição, seria um segundo vereador junto com o vereador. Então, eu queria que você falasse um pouco do que, de fato, você pensa sobre a assessoria para o vereador e por que tirou o nome. Na verdade, eu sempre defendi a ideia de ter um assessor. Desde o início, o projeto não foi de uma pessoa só, o projeto foi do entendimento de todos. Porque, né, todas as cidades do tamanho de Ponte Nova já tem a figura do assessor, porque a gente entende a quantidade de problemas que a gente vive e de que forma que esse assessor poderia nos ajudar na entrega de serviço à população, e não no tirando o serviço do vereador. Nunca foi essa a ideia. Você quer um assessor para dividir o trabalho com você? Não. Eu quero um assessor para ampliar a minha capacidade de entregar à população. E eu não tirei o nome. Na verdade, eu avisei diante da manifestação das pessoas que me elegeram que não gostariam que a gente aprovasse aquilo naquele momento. Eu falei que abriria mão de ter o assessor naquele momento. Porque se o público que me colocou lá entende que eu sozinho daria conta, eu ia abrir mão naquele momento do assessor. Mas na mensagem que eu divulguei naquele momento, eu disse, ainda entendendo que de fato seria importante, eu vou abrir mão nesse momento em virtude do que o meu público, o meu eleitor, me pediu para fazer. Às vezes eu tenho a sensação de que a população é meio, não sei se inimigo é a palavra correta, mas para ficar mais fácil de entender, meio que tem ranços, brigas com pessoas que estão no poder, acham que estão ali ganhando dinheiro à toa, então qualquer coisa que seja para um a mais, acha que é mais um que será à toa. E tudo isso, obviamente, é uma questão histórica de pessoas que passaram por ali e, de fato, usaram dinheiro público de forma irregular e meio que criou um hábito na população de qualquer coisa que seja para pagar, para fazer para o público, acaba gerando essa animosidade. Obviamente, você não vai conseguir um assessor que trabalha de graça, até porque a pessoa é um profissional. Mas eu acho que talvez ali a não necessidade de ser uma pessoa técnica, com formação técnica ou com alguma formação que o permitisse trabalhar em assessoria, e sim ia virar um cargo político. Né? Imagino eu que alguns vereadores iam pegar amigo de infância, um vizinho de rua, e talvez sim, né, seria simplesmente mais um. Mas pessoas que tivessem essa visão e colocassem uma pessoa técnica, poderia somar muito para a cidade. Com certeza. Eu acho que nós pecamos, e aí eu falo nós enquanto Câmara, na forma da votação, que eu acho que de fato ela foi muito célere, apesar de algumas pessoas discordarem de mim, e também na forma como isso foi colocado para a população, porque em nenhum momento, por exemplo, essa questão da capacidade técnica, essa questão do relatório que constava no projeto, que o assessor teria que publicar no site da Câmara para que a população pudesse acompanhar o que aquele assessor estava fazendo, fez durante aquele mês de trabalho, e a possibilidade, inclusive, de excluir o assessor caso a ideia não fosse algo proveitosa para a cidade. Isso não foi
explicado dessa maneira e por muitas vezes também não nos foi dada a oportunidade de explicar. Então, foi um aprendizado muito grande, porque foi um movimento grande da população com relação a isso. Muitas pessoas achando aquilo um absurdo, mas volto a dizer, eu entendo que seria um ganho para a nossa cidade na prestação de serviço à população. Mas entendo também, e por isso, e não fiz isso escondido ou porque querer sair na frente de nenhum dos meus colegas, eu avisei isso a todos, tá, Júnior? Que abriria a mão do meu assessor naquele momento, porque era o que o meu eleitor estava me pedindo, e foi isso que aconteceu. Aconteceu. E eu até comentei com alguns vereadores da época que o risco que era de também você coloca um projeto e do nada retira, eu acho que vocês dão muita força ao externo. Eu entendo, quando eu voto em você, eu devo confiar totalmente naquilo que você acha que é melhor. Né? Nesse eu vou te abster da sua opinião, porque é uma opinião pessoal minha. Então, eu acho que quando eu elejo um vereador, um prefeito, eu devo confiar 100% naquilo que ele está fazendo, e se eu não concordar, na próxima eleição, eu não voto mais. Tá? Então, neste momento, eu entendi que meio que vocês deram um tiro no pé, porque deixaram o externo falar um pouco mais alto. Mas entendo também, né, a pressão popular, enfim, vocês querendo ou não, são figuras públicas e, de repente, isso poderia respingar em algum outro momento da caminhada de vocês. Mas voltando aí ao seu mandato como vereador, na eleição passada, no mandato passado, o prefeito era o Wagner e você atuava como oposição. Nesse governo do Dr. Milton, que era, para muitos, uma extensão do governo Wagner, você está muito aliado ao Dr. Milton. Ao que se deve isso, né, de você ter sido a oposição do Wagner, seu xará, e hoje está muito próximo do Dr. Milton? Na verdade, na campanha, na primeira eleição de Wagner, eu trabalhei para poder elegê-lo. E participávamos do mesmo grupo político. E quando fui eleito em 2020, e logo que cheguei em 2021, sempre tentamos o diálogo com o governo. Nunca chegamos lá e falamos, somos oposição ao seu governo. Não. Sempre tentando o diálogo, mas era muito difícil dialogar. Muito difícil. A gente não era muito recebido. No gabinete, eu acho que se eu não conto no dedo de uma mão, as vezes que eu consegui acessar. Quando o Milton veio candidato, eu apoiei o Guto, porque entendia que naquele momento o projeto do Guto era um projeto melhor para Ponte Nova, mas nunca desrespeitei nem Milton, nem Valéria e nem o André, que eram os candidatos. Eu acho que cada um tenta vender aquilo que acredita, e sempre disse a qualquer um deles, olha, estou candidatando a vereador, vocês estão candidatos a prefeitos, se formos eleitos, precisamos trabalhar para Ponte Nova. Então, se você estiver fazendo algo que seja bom para Ponte Nova, se eu estiver lá, você vai ter meu apoio. E aconteceu de Milton ser eleito, eu também ser eleito, e eu falei, vou cumprir agora a minha palavra. Né? Se eu falei que gostaria do bem para Ponte Nova, se ele está fazendo bem para Ponte Nova, vou apoiá-lo. E assim estou fazendo. Não quer dizer que tudo que chega eu concorde, só que hoje eu tenho a oportunidade de ir lá e discutir. Então, assim, pegar um caso aqui do plano de carreira, a mudança que veio aí, que a gente conseguiu aprovar um plano de 30 anos aí de discussão no ano passado, e agora neste ano muitas mudanças foram propostas, e eu falei, eu sou totalmente contra isso. Eu não concordo. A Câmara se colocou contrária àquelas mudanças e a gente conseguiu manter aquilo que estava sendo construído, que foi construído no mandato passado. Então, apoiar alguém ou apoiar algo não significa abaixar a cabeça para tudo que está acontecendo. Então, você pode ter certeza que eu já falei isso, inclusive, para o Dr. Milton, que não é porque, nesse momento, eu apoio as coisas que ele pensa para Ponte Nova que eu concorde, que eu não vou discordar dele em coisas que eu, de fato, não acredito que possam acontecer da melhor maneira para a nossa população. E, nesse ponto, eu vou cobrar, e se precisar ser oposição àquilo que eu não acho certo, eu vou ser. Isso eu acho interessante, porque eu sempre questionei o vereador de oposição ou de situação, que por mais que entendesse que uma coisa é boa para a cidade, mas se o prefeito não fosse
do partido dele, ele votava contra, e ao mesmo tempo, se ele entendesse que a coisa não era tão legal para a cidade, votava a favor, porque o prefeito era do partido dele. Então, essa visão eu acho super interessante, né, de ter essa noção daquilo que é bom, a gente está junto, daquilo que é ruim, eu estou fora. Eu acho que é assim que a cidade cresce. E hoje o doutor Milton ele tem boa parte da Câmara apoiando ele, né? Júnior, assim, eu não sei qual a sua avaliação do governo de Milton, mas fazendo uma avaliação geral, eu entendo que ele está tentando fazer algo melhor para o Ponte Nova. E talvez por isso ele tenha hoje o apoio de quase toda a Câmara. Se chegar a algo que a gente entende que não seja bom, você pode ter certeza que não só eu, mas acredito que os colegas também, a gente vai se opor àquilo que não é bom. Estamos eleitos pelo povo, a gente precisa trabalhar pelo povo. Então, para mim, só existem dois lados, ou é o certo ou é o errado. Né? Tá certo, tá errado. Não tem... O doutor Milton ainda não consigo fazer uma avaliação muito técnica sobre o mandato dele, acho que está muito no início. O pouco que eu vi, eu estou gostando. Eu acho que sim, Ponte Nova precisava de uma cabeça nova, não somente nova de ser novo na política, mas nova em questão de idade também, né? Porque são coisas novas chegando, tecnologia novas chegando, e quanto mais abertura a pessoa tem para as novas ideias, para as novas tecnologias, eu acho que isso é fundamental para o crescimento da cidade. Até comentei com ele mesmo do risco que eu achava desse projeto prefeito no seu bairro, pela falta do mau entendimento da população, que, a meu ver, esse projeto era para que ele entendesse a demanda daquele local e, a partir dali, sentaria com sua equipe, responsáveis técnicos por aquela demanda, e definir uma melhor data. Mas, na cabeça da população, ele iria lá no sábado, segunda-feira já tinha um caminhão na porta resolvendo o problema. Tirando isso aí, achei válido também, porque aí, de fato, ele conhece de perto as necessidades, mas tirando essa parte desse risco, que se eu tivesse com ele, eu aconselharia que não fizesse, mas eu acho que o governo dele, pelo menos por enquanto, está ok. A Câmara ainda não consigo também fazer essa avaliação técnica, porque está muito no início, e alguns vereadores ali a gente quase nem ouve falar. Tem os mais ativos, que fazem uso da rede social, como é o seu caso, é o caso da Fernanda, o caso do Emerson, e que são ativos nas redes sociais, então a gente consegue acompanhar um pouco mais o trabalho. Pegando esse gancho das redes sociais, hoje ela é uma ferramenta de trabalho para vocês. De que forma que você apresenta o seu trabalho e de que forma você recebe essas demandas pelas redes sociais? Então, eu tento apresentar todo o meu trabalho na minha rede social como forma de prestar conta à população daquilo que eu estou fazendo. Só que tem muita coisa que a gente faz no dia a dia que não dá para você parar para poder falar assim, hoje eu auxiliei Júnior a fazer isso, isso, isso. Não tem como, são coisas individuais que eu preciso resolver, que é para garantir um direito que é seu, que eu não tenho que expor isso na rede social. Sim. A obra que é coletiva, como que eu posso dizer, a minha ação que atinge o coletivo, ela precisa estar lá para eu poder prestar conta daquilo que eu estou fazendo. Né? Por exemplo, vou visitar uma secretaria de saúde. Eu preciso prestar conta que eu estou indo lá cobrando o que eu estou fazendo lá. Eu vou ter uma reunião com o prefeito. Eu preciso mostrar à população que eu estou indo lá reunir com o prefeito por causa disso, disso e disso. Eu acho que isso é importante para que a população veja que ela não está ali desguarnecida, porque o vereador está, de fato, cobrando aquilo que ele está vendo e que está chegando para ele, que está errado. E isso eu acho que é o nosso papel. A outra pergunta que você fez as pessoas quando demandam da gente na rede social. Eu tento responder todo mundo, seja no meu WhatsApp, seja no meu Instagram, no meu Facebook, no Messenger, sempre tentando responder o mais rápido possível, mas sempre falando a verdade. Isso aqui eu não consigo, ou isso aqui você tem que buscar em tal lugar, ou isso aqui pode deixar que eu vou olhar e vou te dar um retorno. E sempre faço, e dou o retorno. Mesmo que seja para falar assim, olha, isso aqui não tem jeito. Porque quem demanda de você algo espera que você responda. Sim. Então, o mínimo, né? Eu não acho isso uma vantagem, eu acho isso uma obrigação. Então, se eu fui eleito e sou pago pelo povo, eu preciso responder o povo que me elegeu. Então, mesmo não tendo votado em mim, porque eu acho que depois que você está lá, da você cidade, é vereador né? da cidade inteira. Verdade. E eu imagino que uma coisa inevitável que é as redes sociais, né? E alguns vereadores eles não têm essa habilidade com as redes sociais. De repente está até fazendo um bom trabalho, mas a população não enxerga, porque nós, infelizmente, temos o mau hábito de não frequentarmos
à Câmara, de não assistirmos nada que envolve política. Muita gente está de saco cheio de política, de político, e acaba meio que deixando de lado. Então, as redes sociais acabam sendo uma ferramenta fundamental para a divulgação do trabalho, e esses vereadores, né, que não têm tanta habilidade, que não têm tanto acesso às mídias sociais, acabam ficando prejudicados, de repente até fazendo um bom trabalho. Talvez aí onde o assessor faz falta para a pessoa, né, que não tem ali essa habilidade. Então, e também muita gente usa as redes sociais, estou falando aí do caso dos vereadores, para também fazer ataques ao governo, a jogar indireta para outros colegas. Como que você vê hoje a rede social e a Câmara trabalhando junto? Eu penso que ela é uma ferramenta que faz a ponte entre o nosso trabalho e a população. E a crítica, ela é sempre bem-vinda. Eu acho que você precisa aprender com aquele que te critica. Mesmo que seja assim, olha, isso aqui não tem fundamento nenhum, mas eu preciso dar atenção àquela crítica que está sendo me feita, porque eu não sou perfeito, não acho que ninguém é, mas eu tento seguir um caminho sempre da verdade. E a partir do momento que a pessoa fez uma crítica na rede social a mim, diretamente, ou à Câmara, aquilo precisa ser pensado para, de fato, falar assim, olha, Júnior fez uma crítica lá, o que ele quis dizer com isso? Será que ele tem razão? Se tem, onde eu preciso mudar? Onde eu preciso chegar que eu não estou chegando? Eu sempre vejo a crítica dessa forma. Até porque, se eu não fizer dessa forma, eu vou adoecer. Porque a crítica pela crítica, quando ela é absorvida de uma outra forma que não é essa que eu citei anteriormente, ela acaba te colocando para baixo, te estagnando muitas vezes e te deixando doente. Então, se a pessoa vem me criticar, e isso acontece muitas vezes, porque, né, de fato, a política, a gente precisa desconstruir esse lugar da política de um lugar inóspito, de um lugar ruim, de que só tem bandido, de que só tem preguiçoso, todo dia. Então, a forma que a gente tem de desconstruir isso é trabalhando e mostrando à população que existe uma outra forma de fazer política. E você teme que, em algum momento, as redes sociais vão ditar as regras daquilo que o vereador deve fazer, daquilo que o prefeito deve fazer, devido à força que está ganhando cada vez mais, e você ficar preso ali à opinião popular e acabar abrindo mão de alguma coisa que você acha certo? Ô, Júnior, eu acho que nós, e aí eu me incluo nisso, claro, enquanto sociedade, nós estamos perdendo a capacidade de dialogar. Às vezes a pessoa usa a rede social como um lugar de desabafo, quando, na verdade, ela poderia resolver aquela situação num telefonema, numa conversa pessoal. E se isso, de fato, continuar no ritmo que está, eu acho que nós vamos perder, sim, para a rede social. Porque as pessoas vão querer o tempo todo responder aquilo que está na rede. Eu tenho feito, né, você acompanha a minha rede social, tentado mostrar um outro lado, desse lugar de diálogo, desse lugar de não falar só por falar, mas procurar ter provas daquilo que eu vou falar, levantar dados sobre aquilo que eu vou falar, para poder ter argumento. Porque senão é só a minha fala, é só de onde eu vejo. Então é o meu ponto de vista, que é diferente do seu e que é diferente de qualquer um que está nos assistindo aqui. Então, mas dialogar hoje é muito difícil, porque você precisa primeiro saber ouvir. E as pessoas hoje não estão querendo muito ouvir, elas querem falar, por conta da celeridade que o mundo está hoje. Então, assim, a minha razão é a que vale, pronto, e acabou. Eu estou certo. Tá, mas você está certo, mas e se eu te apresentar essa outra forma? Então, eu uso isso no meu mandato o tempo todo. Por vezes, as demandas que chegam, a gente consegue contornar com uma simples conversa. Eu não preciso nem falar, mas se a gente fizer assim? Ah, sim, talvez. Então, vamos seguir por aqui. E a gente consegue satisfazer o que é legal primeiro, né? Falando em termos de lei, e também satisfazer o desejo das pessoas. Eu falo das redes sociais com muito medo, porque eu sou de uma geração que a gente respeitava o microfone. Até comentei com a pessoa ontem, inclusive, que quando eu comecei no rádio, o dono, para ter coragem de permitir com que você falasse no microfone, ele precisava entender quem era você, né, a sua competência técnica para fazer. E hoje as redes sociais, ela dá voz a todo mundo. Né? Então, pessoas com competência técnica, pessoas de bom coração, de boa vontade, mas também as pessoas que estão ali para poder causar intriga. E, inclusive, muitas pessoas atuam fazendo reportagens ou críticas pesadas de forma errada ao governo, a vereadores. Eu acho que isso, de certa forma, acaba atrapalhando, porque
o nome já fala, né? Quando você tem uma influência muito grande na internet, você se torna um influenciador. E a partir do momento que você lança uma informação errada, que você lança uma crítica errada, você influencia várias pessoas, isso causa um efeito manada, né? E até falava, né, sobre a questão da São Jorge, que o pessoal, quebrou o ônibus ali, mas o tanto de ônibus que não quebra. Por que ninguém fala? Quebrou um, beleza, mas tem, sei lá, 100 ônibus rodando. Então, 99% estão funcionando bem. Mas a forma com que isso ganha relevância, porque a notícia ruim ela vende mais fácil. Então, essa relevância da notícia ruim, eu acho que ela vai, em algum momento, atrapalhar o andamento, não só da cidade, mas do país. Porque muita gente hoje governa baseado nas redes sociais. Até em clubes de futebol, o Galão da Massa aí, propriamente foi a prova disso. Trouxe o São Paulo pelo um apelo da rede social, mas não era um nome da diretoria, ou seja, abriram mão daquilo que pensavam por conta do peso da rede social. Então, acho que vocês, como políticos, devem ter esse cuidado de não abrir mão de ideologias, de coisas que acham certo, com medo da pressão popular, que vai chegar um ponto que vai ficar cada vez mais forte. Wagner, nós já estamos caminhando aqui para os nossos finalmente, nosso bate-papo ele é curtinho. Eu citei aqui a São Jorge me parece que está rodando ainda sem um contrato, né? Você sabe informar que pé que está isso, a população pega no pé da São Jorge, ônibus que não cumprem os horários. Eu queria que você desse a sua opinião sobre a empresa São Jorge e a que pé que está esse contrato aí. O contrato ainda não foi assinado, a empresa precisa apresentar agora, por último, o seguro, se eu não me engano, de R$300 mil, que é esse seguro para poder ter a assinatura do contrato de fato efetivada. O serviço está péssimo, isso aí não é segredo para ninguém, o próprio dono já reconheceu isso, inclusive, na Câmara, precisa melhorar. Eu falo, Júnior, que hoje eu faço parte da comissão tarifária. Os passageiros que a gente carrega hoje, que são em volta de mais de 200 mil passagens vendidas ao mês na São Jorge hoje, se a São Jorge está ruim, se a gente não tiver a São Jorge, porque isso precisa ficar muito claro, o serviço de transporte coletivo é um serviço de obrigação do município. Então, por exemplo, teve a licitação, a São Jorge ganhou, mas não veio outra empresa, se a São Jorge não assinar esse contrato, e simplesmente fala assim, abandono, não quero assinar, como que nós vamos transportar essas 200 mil pessoas mês? A pessoa tem que dar a prefeitura vai ter que dar o jeito dela. E aí, isso não quer dizer que a gente não tenha que melhorar o serviço. Sim. Né? Porque ele está com uma qualidade muito ruim. Como eu disse na última vez que o Flavinho foi à Câmara, você não está fazendo um favor para a Ponte Nova. Você recebe por isso. Né? Porque apesar da passagem custar R$ 2,50 no bolso do consumidor, ela custa quase R$ 5,00 na planilha do transporte. E a prefeitura subsidia esse restante do valor para que a passagem continue a R$ 2,50. Mas até quando nós vamos conseguir fazer isso? Nós começamos um ano com 300 e poucos mil. Nós já estamos pagando 550 mil de subsídio. Então, eu não sei até onde isso vai, e se for para a gente poder pagar 500 e tantos mil de subsídio, para ter um serviço ruim desse jeito, a gente precisa tomar um outro rumo. Você concorda comigo? Sim, mas até eu conversando com a pessoa mais técnica sobre esse assunto, e ela me disse também que não é interessante para que nenhuma empresa nova chegue à Ponte Nova por conta do investimento, por conta da geografia da cidade, que é muito morro, e, consequentemente, os ônibus sobem pesados, vão quebrar mais vezes. Uhum. Então, como diz, tecnicamente tem que aguentar São Jorge mesmo, porque não é interessante para que outra empresa venha, coloque a quantidade de ônibus que a São Jorge tem, porque tem que ter um efetivo rodando, um outro esperando ali se um quebrar para poder colocar. A verdade, a gente tem hoje 42 ônibus rodando na cidade. Com esses desafios que você já colocou aí, a cidade com muito morro, em alguns pontos o piso é muito ruim, e aí a gente não consegue ter tempo para poder dar manutenção. Como estou falando aqui, o que o Flavinho falou lá, a manutenção que precisa ser dada, ela está sendo dada, segundo ele, a preventiva. Porém, como os ônibus já estão muito velhos, a gente vai ter sempre ônibus quebrando o tempo todo.
E aí a gente precisa pensar numa estratégia que dê condição de diminuir o subsídio. Por exemplo, hoje quem faz o transporte escolar dos alunos na zona rural é aquele ônibus amarelinho, da educação, da CEMED. Se a gente conseguisse colocar São Jorge para poder fazer esse transporte dos alunos da zona rural, além da gente conseguir tirar essa manutenção de cargo da prefeitura, a gente conseguiria ampliar o número de dias que as comunidades rurais são atendidas. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do Cedro, que é uma comunidade que vai o ônibus na terça e na sexta. Se fosse o ônibus São Jorge trazendo o aluno, ele iria segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E com isso conseguiria angariar mais passageiros para que esse subsídio fosse menor. Essa é uma das opções. Outra opção é a prefeitura, e aí pode parecer loucura isso que eu vou te falar aqui, mas já acontece em alguns lugares, a prefeitura comprar ônibus novos, colocar e tirar da planilha. Olha, o ônibus hoje custa R$1 milhão. Se nós estamos subsidiando 500 e tantos mil todo mês, com 2 meses eu compro um ônibus novo. Tá, mas aí a prefeitura não pagaria nada de subsídio. Aí eu tiraria o subsídio da questão, porque na planilha tem óleo, lona, pneu, investimento em frota. Eu tiraria o investimento da frota da planilha, porque eu já fiz o investimento. Tiraria isso porque todo esse valor que eu estou pagando de 500 e tantos mil não está chegando na população. A população continua chegando atrasada no trabalho, andando no ônibus sucateado. Só que essa é uma das opções. A assinatura do novo contrato vai obrigar a empresa a se adequar. Então, ela vai ter que se virar para poder cumprir o contrato, se ela assinar ele. Você concorda comigo? Sim. Então, o erro, na minha opinião, e aí falo, foi, desde 2021, quando o contrato encerrou, a gente não ter feito uma nova licitação naquele momento. E aí só fez porque a Câmara fez uma denúncia no Ministério Público que a licitação não acontecia. Só que nós demoramos 5 anos para fazê-la. Então, a situação hoje está insustentável. Agora, eu não sei até que ponto a gente aguenta ter o transporte por nossa conta. Se não for a São Jorge, se virar outra empresa. Não sei. Eu espero que a gente, se for ela de fato que vá assinar esse contrato, e vou fazer e trabalhar para isso, que ela cumpra o contrato e vou cobrar dela que ela cumpra. Baseado na informação técnica que eu tive, acho pouco provável que venha uma outra empresa para cá, por falta de interesse, inclusive na licitação que teve. Acho que a passagem mais barata depois da São Jorge foi mais que o dobro do valor, né? E teve um que colocou 12 e pouco, questão do preço da licitação que você está falando. Do que seria cobrado da população. É porque a planilha hoje, igual eu te falei, o custo passagem hoje ela é quase R$5. R$ 4,73, se eu não me engano. Então, assim, hoje não se transporta um passageiro por R$ 2,50. Isso precisa ficar claro para a população. E que a população planilha, que anda de ônibus hoje é insuficiente para também arcar com a despesa dos ônibus. Aí gera uma série de polêmica, de pontos, que inclusive eu conversei com o Rodrigo Carraro na segunda aqui no podcast, sobre também o excesso de carros que estão na rua, pessoas andando sozinhas de carro, andando sozinhas de moto, porque não quer mais contar com a São Jorge. Então, vira uma bola de neve. Não confia, né, Júnior? Sim, não tem como. Eu até falei com ele, eu sou que já deve ter uns 20 anos que eu não ando de ônibus aqui em Ponte Nova. Então, por conta disso, porque você tem um compromisso 4h30 no centro de Ponte Nova, você tem que garantir para chegar às 4h30, tem que sair daqui às 3, porque você não sabe o atraso do ônibus. A minha filha hoje, ela faz uso do ônibus para ir para a escola, mas vez ou outra ela me ligava, papai, o ônibus está atrasado, tem como você me pegar aqui? Já está há muito tempo, estou com fome. Porque o aluno fica ali também 5 horas na escola, ainda tem que esperar mais 1, 2 horas para poder chegar em casa. Então, de fato, acho que tem que ter essa melhoria, tem que ter essa cobrança com a São Jorge, mas também tem que ter o entendimento da população que é um processo. Como ficou muito tempo, a Deus dará, até colocar os pingos nos is. Eu acho assim, se você tem condição de atender um horário que seja 2, outro 3, outro 4, por que você vai falar que você vai atender 2, 2h30, 3, 3h30? Porque se você pode atender de 2, 3 e 4, a pessoa vai se planejar entre 2, entre 3 e entre 4. Mas quando você coloca assim, não, vai ter um ônibus 2h30, quem recebeu aquela informação está esperando o ônibus passar naquele momento. Verdade. Então, se a gente vai precisar reorganizar os horários,
E a gente precisa ser transparente nisso com a população. É falar a verdade, ó. É isso, a situação é essa. Para que o ônibus consiga cumprir o horário, ele vai precisar andar tal, sem politicagem. Porque depende de uma série de fatores também, Exato. né, Wagner? O trânsito, como é que ele está. Olha a quantidade de caminhões que então, a gente você tem que ter uma margem de segurança. Então, de repente, para a empresa espichar aí o espaço de um ônibus para o outro, talvez facilitasse a vida da pessoa. A informação da Secretaria Municipal de Transporte hoje é que rodam em Ponte Nova cerca de 600 caminhões dia, entre carretas e caminhões. Que é muita coisa. Olha o tamanho das nossas ruas. Verdade. A gente não tem. Então, o ônibus vai atrasar se a gente não readequar o horário. Isso aí é verdade, não é? E eu sei que estou falando isso aqui, muita gente vai me criticar na rede social, mas é a verdade nua e crua. E eu acho que às vezes falta isso na política para a população. A transparência, é falar a verdade e falar assim, olha, infelizmente é isso. E não estou falando porque vai agradar A ou B, estou falando porque de fato é a verdade. E muitas vezes eu falo isso com as pessoas que me procuram. Eu falo assim, olha, eu gostaria de falar aquilo que você está querendo ouvir. Mas se eu te falar o que você quer ouvir, eu vou estar te falando mentira. E eu não vou te falar mentira. Então é mostrar o que de fato é. A São Jorge tem um serviço péssimo hoje? Tem. Mas a gente precisa dela nesse momento. Então, se a gente precisa dela, se ela for assinar esse contrato, nós vamos fazer ela cumprir o contrato. É isso. Ruim com ela, pior sem ela. Wagner, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de saber quais são as suas pretensões políticas. Você já está no seu segundo mandato como vereador, você pretende vir um terceiro mandato ou pretende alçar voos maiores aí? Ô Júnior, nesse momento, e sendo muito honesto com você, eu só penso em cumprir bem esse mandato. Eu acho que quando eu fui eleito pela segunda vez, as pessoas, 1.531 pessoas acreditaram muito na capacidade que eu tinha de fazer um novo mandato bem feito. E nesse momento o meu foco está todo nesse. Se você me perguntar, você tem um sonho um dia de ser prefeito de Ponte Nova? Tenho esse sonho. Estou me preparando para que se um dia esse momento chegar, eu esteja pronto para enfrentá-lo. Vamos lançar aqui Wagner prefeito, Júnior Correia vice, pronto, resolveu o problema. Mas eu acho que as coisas acontecem no tempo certo e no tempo de Deus. E no tempo de Deus, às vezes, é diferente do tempo que a gente acredita que é. Então, eu entrego na mão dele, faço o meu trabalho diariamente. Graças a Deus, você nunca viu meu nome envolvido em polêmica nenhuma, porque é isso, eu acho que eu prezo pela verdade. Quem me conhece sabe disso e a gente precisa cada vez mais pregar isso na política, porque senão o discurso que veio de histórico aí de que política é lugar de gente desonesta, de falcatrua, a gente precisa desconstruir isso. E só vamos fazer isso trabalhando e mostrando a verdade. E ano que vem tem eleição de presidência da Câmara, como é que está aí? As expectativas, você pretende colocar o seu nome à disposição? É um pensamento que eu tenho, assim, de ter a experiência enquanto presidente, porque vai ser uma forma também de eu conhecer como que é gerir algo. Eu tenho um cargo de coordenador no trabalho que eu tenho junto à faculdade, mas é uma experiência diferente na área pública, de lidar com pessoas diferentes, com cabeças diferentes, num ambiente que é público. Então, eu tenho uma vontade, não sei se ela vai se concretizar no próximo ano, se eu vou lançar a candidatura à presidência ou não, porque eu ainda tenho muito tempo para poder, pensar. muita coisa para acontecer até lá. Mas eu acho que a gente precisa sempre pensar e ter esse entendimento da casa que a gente tem hoje, que somos 13 e que a luta não é para quem chega na frente, a luta é para quem chega junto com a população e precisa entregar para a população. E eu não tenho problema nenhum, nem vaidade com relação a isso, se um nome estiver melhor que eu naquele momento, em ceder o espaço, não ceder o espaço que não é meu, não é isso que eu estou dizendo, mas de abrir mão de uma candidatura para poder fazer o melhor para a cidade. É isso. Então, um presentinho nosso para você, que é a caneca da TV Correia, para você tomar um cafezinho, lembrar da gente. Opa, obrigado. Lava Jato do Alex Esse também. É o jabá do Alex. A canequinha e a TV aí. Correia. Parabéns pelo programa, viu? Eu acompanho lá nas redes sociais, o Rodrigo esteve aqui na semana passada. E eu acho que é isso, a gente precisa criar cada vez mais canais que levem, de fato, a verdade à população. E a conversa franca, que eu acho que é o que o povo espera da gente, e sem falsas promessas e falsos profetas. Eu acho que a gente precisa trabalhar e todo mundo tem condição de ajudar. Eu falo muito isso lá na Câmara. Se todos nós, enquanto cidadãos, tendo o mandato ou não, fizermos a nossa parte, Sim,
a cidade fica melhor para todo mundo. E eu entendo, né, a importância da comunicação imparcial, da comunicação independente, justamente por conta disso. Eu até falava com o Rodrigo aqui, a comunicação ela não tem que ficar elogiando a prefeitura, não tem que ficar elogiando o vereador, porque senão você passa a ser uma assessoria. Mas nada impede da gente dar o espaço para que o vereador, para que o prefeito, para que o secretário venha, fale, coloque o seu ponto de vista, para que a população também entenda o que está sendo feito. Então, obrigado por ter aceito o meu convite de estar aqui. Demoramos, mas chegamos. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço, te peço desculpas aí pela demora. De fato, são muitos compromissos, mas, como eu disse, às vezes não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Eu acho que eu cheguei aqui na hora certa. Show de bola. Esse foi o vereador mais votado da história de Ponte Nova, Wagner Gomides, que bateu um papo com a gente aqui. Na semana que vem eu vou conversar com a xará dele, a Aline Gomides, ela que foi diagnosticada tardiamente com autismo, ela que já é uma empresária, é formada em psicopedagogia, vai bater um papo para a gente aqui, como que foi esse diagnóstico para ela e que isso impactou a sua vida pós saber do autismo. Então, semana que vem, a Aline vai bater um papo com a gente aqui. Wagner, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso na sua caminhada como vereador, nas outras empreitadas que você, porventura, resolveu enfrentar. Desejo toda a sorte do mundo. Obrigado, Júnior. Vida longa aí à TV Correia. Vamos junto.